Nessa segunda-feira, a gente, infelizmente, tem um assunto muito sério para tratar. Na verdade, um assunto que nunca sai da nossa pauta, nunca sai do nosso dia a dia, infelizmente, que é o caso de crimes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. E para falar sobre isso, a gente está aqui no estúdio hoje com o Newton Gurman, que é tio do Vitor, e nessa segunda-feira, inclusive, em que o atropelamento dele na Vila Madalena completa 7 anos. Newton, obrigada por vir aqui até o estúdio para conversar com a gente, com os nossos ouvintes mais uma vez. Obrigado a vocês. Qual a sensação, 7 anos depois, e vendo que essa história ainda está aparentemente longe de um fim, né? Ainda tem um longo processo na justiça. São 7 anos de revolta, são 7 anos de impunidade, são 7 anos em que eu vi que inúmeras famílias passam pela mesma dor do que a gente está passando. Esses números só aumentam e a sensação de impunidade alimenta esses criminosos que acham que o direito deles de beber, se divertir, está acima daquele direito maior que é o direito à vida que todos nós temos e temos que preservar com todo respeito, com todo carinho. Ô Newton, quando a gente marcou o bate-papo aqui com você, provavelmente alguém deve ter sofrido um acidente, pode ter sido atropelado por alguém que tinha bebido, enfim. Mas só que a gente não esperava que fosse acontecer tão proximamente casos clássicos, como por exemplo do atropelamento de uma cadeirante que veio a falecer porque tinha um irresponsável ali, um assassino andando alcoolizado. Além da Salim Farah Maluf, outro fato, derrubou poste e tudo mais, tal. Parece que datas simbólicas não trazem, na verdade, nenhuma simbologia para essas pessoas. O que a gente precisa fazer de diferente para que as pessoas entendam de uma vez por todas? É só punição que vai resolver? O movimento, inclusive preparado por estudos da Organização Mundial de Saúde, em cursos de advocacy que nós fizemos em Brasília, na Organização Mundial de Saúde, eles acreditam que nós temos que trabalhar em 3 pilares. Um é educação, né? Mudança de costume, mudança de hábito, mudança de valores. Outro é a fiscalização. E o terceiro é a punição. Crime sem punição não é crime. Né? Então nós temos que fazer isso. O movimento ficou 5 anos no Congresso brigando para ter uma alteração de lei. Então hoje, para quem mata no trânsito, é uma pena de 5 a 8 anos, anteriormente era de 2 a 4. Mas eu fui sexta-feira numa manifestação em Atibaia, onde a pessoa, dizem que estava quase 150 por hora, carregando um jet ski na traseira do carro, matou um ciclista. O carro parou alguns metros depois porque estourou o airbag, ele cortou o airbag, fugiu, foi pego 7,5 km depois do local do crime, né? Foi levado para a delegacia e hoje, como a nossa lei prevê regime fechado de 5 a 8 anos, quem pode arbitrar uma fiança e ver em que situação que o réu, o futuro réu, vai poder esperar para responder em liberdade é o juiz, na audiência de custódia. E nesse caso, eu fiquei pasmo que o juiz arbitrou 2 salários mínimos, era um veículo de mais de R$150 mil, e só. Normalmente o juiz já impede que a pessoa frequente bares que vendam bebida alcoólica para consumo imediato, que ele saia de casa à noite, que ele saia de casa no final de semana, que ele dirija, uma restrição judicial, não só administrativa, até o final do processo. E nesse caso eu vi mais uma família que vem para o grupo de nós enlutados, nós que somos condenados à prisão perpétua da dor, da revolta, da indignação. Newton, conta pra gente um pouquinho sobre o andamento do processo do Vitor especificamente, né? A última notícia é de que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou um recurso da nutricionista Gabriela Guerreiro e ela não seria levada a júri popular. Imediatamente após essa decisão, vale ressaltar que o relator manteve a decisão do Ministério Público de que é um homicídio com dolo eventual. Quem bebe, quem corre, corre o risco de produzir o resultado, né? O relator deu razão ao Ministério Público, mas os outros 2 desembargadores não. Imediatamente o Ministério Público recorreu, isso subiu para Brasília e a gente acredita que até o final do ano vai ter um retorno e a gente acredita que realmente a Justiça vai entender que quem bebe, quem corre, quem mata, corre o risco de produzir o resultado. Então tem que responder
por dolo eventual. Mas convém também ressaltar o seguinte: se é uma dor desesperadora você enterrar um filho, você enterrar um ente querido, você enterrar um pai, você enterrar uma mãe vítima de um motorista que corre, que bebe e que mata, beira a insanidade você saber que para ver esse motorista, ver esse criminoso sentar ao banco dos réus, isso vai levar 10, 15 anos. E eu tive o dissabor de outro dia, numa emissora de televisão, ouvir uma pessoa pública, o Edmundo, lá o animal, dizendo que ele poderia dormir tranquilo a partir daquele dia, porque a punibilidade do crime dele tinha passado. Quer dizer, esse cidadão tinha bebido, estava num carro importado, matou 3 pessoas. E o fato dele não conseguir dormir não é porque ceifou a vida de 3, era porque ele poderia pagar com a própria liberdade por isso. Então, isso revolta aos familiares. Quando eu vejo algum réu ser condenado a pagar um punhado de cestas básicas ou serviço comunitário por uma vida que ele ceifou, é revoltante. E além de revoltante, nos traz a seguinte mensagem, que isso é aceitável pela nossa sociedade. E não é. São 30, 40 mil brasileiros que têm a vida retirada por ano. São gastos de 80 bilhões de reais por ano que o SUS gasta para socorrer essas vítimas. A vítima que perde a vida, ela custa para o SUS em média 700 mil reais. Para que isso? Isso não é acidente, isso é crime. Tem que ser punido de maneira exemplar. São 2 lutas paralelas, né, Newton? Uma é de a população entender que não pode beber e dirigir, e a outra é de a justiça também entender que a punição tem que ser mais dura, né? Nós no Movimentos acreditamos que a obrigação do Estado, quer seja o Poder Legislativo, né, os nossos deputados que editam as leis, quer o Poder Judiciário, quer até o Executivo, tutelar pela vida de todos os brasileiros. Então, é uma luta muito ampla. Nós conseguimos, depois de iniciar o processo de projeto de iniciativa popular, depois de conseguir que a deputada Kiko Otto abraçasse o nosso projeto, levou quase 4 anos, nós aprovamos ele em parte. É um pequeno degrau, como a lei seca foi um pequeno degrau, como a revisão dela em 2012 foi outro pequeno degrau, como a modificação dela em 2016 foi outro degrau, como a nossa lei que entrou em vigor agora no dia 19 de abril desse ano é outro degrau. Ainda tem uma escadaria inteira, mas a gente tem que percorrer, a gente tem que cobrar do Ministério Público, da Justiça, penas pesadas, duras, que se não vão corrigir o réu, vão deixar uma sinalização muito clara para a população. Beber, correr e matar não é admissível. Pois não. Só para a gente finalizar o que a gente estava falando agora há pouco sobre o próprio processo do Vitor. Bom, a gente está aguardando então mais uma decisão que está em Brasília e depois disso tem alguma expectativa de quando finalmente o julgamento vai acontecer? Porque já são 7 anos, a gente pode chegar a mais 2, 3 anos de espera? Em média, um processo desse leva entre 10 e 12 anos para o réu sentar no banco dos réus. E depois disso ainda cabe recurso. Quer dizer, a gente fez uma passeata em 2014 na Vila Madalena, no aniversário do crime que ceifou a vida do Vitor, e a gente dizia o seguinte: justiça demorada é justiça negada. Nada, nenhum tipo de punição vai trazer o Vitor de volta. E eu fico até meio constrangido em falar só em nome dos familiares e só em nome do Vitor. São milhares de famílias que têm exatamente essa dor. A Disa, que tem um movimento há 22 anos no Rio Grande do Sul, ela fala assim: depois que meu filho morreu, eu vi que era previsível, estava nas estatísticas, jovem, entre 18 e 32 anos, entre quinta-feira e domingo, morre. Né? Quer dizer, isso é esperado. Então, o caso do Vitor vai levar 12, 15 anos, mas existem milhares de casos. Existem milhares de casos que sequer o réu vai a julgamento. Né? Quando o Ministério Público tenta
responsabilizar o assassino por dolo eventual, e isso leva muito tempo, às vezes ele não consegue essa denúncia e o crime culposo já prescreveu. Então, sequer o assassino vai pagar a cesta básica ou ter a sua primariedade comprometida. Newton, isso é revoltante. Você entende que se a Cristiane Yared, mãe de um dos garotos assassinados lá pelo Cali Filho, não tivesse se transformado deputada, que o caso ainda não teria chegado ao júri? Eu acredito que não. Eu conheci a Cristiane, ela fez os cursos de advocacy comigo em Brasília, é uma mulher fascinante, é uma lutadora, está lá no Congresso lutando pelos direitos da população à vida, mas é que na verdade eu acho que está tendo uma mudança de entendimento dentro do Ministério da Justiça. A Justiça está andando, ela é lenta. O crime do filho dela foi 2 anos antes do crime do Vitor e inclusive no Dia das Mães, né? Então eu admiro muito a luta dela e acho que é alguém que às vezes até criticam ela, que ela usa a morte do filho para se promover a deputada, usa mesmo, e ela usa isso para que outras mães, outros pais não tenham a mesma dor que eu tenho, que ela tem. A Disa, que está há 20 anos nessa luta, e é importante ressaltar, Rio Grande do Sul é o menor índice de jovem que bebe e dirige, porque ela dá palestra, ela faz propagandas, ela tem peça para criança, para adolescente, para adulto. Quer dizer, é o trabalho diário de mudança de conscientização que está conseguindo resultado. Agora a gente precisa de leis, e a própria Cristiane nos ajudou muito para aprovar o nosso projeto de lei que entrou em vigor agora 19 de abril. A gente espera sempre ter deputados compromissados com a luta pelo direito à vida, que é o que a gente tem que preservar a qualquer custo. Faixa Alternativa. No Faixa Alternativa de hoje, a gente está falando sobre os crimes de trânsito envolvendo motoristas embriagados. A gente falou agora há pouco, né, antes do intervalo, sobre a situação da Salim Faramaluf, onde ainda tem uma faixa que está interditada. Por ali, durante a madrugada, até você foi lá, né, André? Passou pelo local da batida. O carro tá com a frente totalmente destruída, um poste caiu. O motorista disse que tomou uma fechada de um motoqueiro e por isso perdeu o controle e bateu em um poste. Não deixaram que ele fugisse do local, a polícia chegou, fez o bafômetro, deu 0,84 miligramas. Só isso? Só isso. Lembrando que a tolerância da lei no Brasil é 0 e a partir de 0,33 ele já responde por crime de trânsito, né? Já responde criminalmente por causa da quantidade de álcool no sangue. E no fim de semana, na tarde do domingo, houve nesse caso da Salim Faramaluf, não teve nem ferido grave. Né? Por sorte mesmo, ele não atingiu ninguém e nenhuma das pessoas no carro teve ferimentos graves. Agora, no bairro de Santana, na tarde de ontem, começo da noite, uma cadeirante que era empurrada por uma pessoa acabou sendo atropelada por um motorista que foi mudar de faixa e não viu que tinha cadeirante, que tinha outra pessoa, atropelou os dois e já ia embora quando foi alertado pela pessoa que estava com ele no carro. E aí eles pararam para prestar socorro. Também estava alcoolizado, a ingestão de álcool, a quantidade de álcool não foi revelada, mas a cadeirante morreu. Nesse acidente ela acabou não resistindo, estava atravessando fora da faixa e não resistiu, teve a cabeça arremessada no chão. A pessoa que empurrava a cadeira de rodas sobreviveu, sem ferimentos graves, pelo menos. Nos dois casos, Ronald, os motoristas são presos. O Newton estava até conversando aqui fora do ar que nesse atropelamento da Zona Norte, o rapaz não tinha nem percebido que tinha atropelado, né? Uma cadeira de coisa rodas. Impressionante. A grande correção que a gente tem que fazer, e que é o nome do nosso movimento, é que isso não é acidente, isso é crime grave, tem que ser punido. Eu acho importante que a gente passe isso para todos os ouvintes, que a gente comece a mudar a forma da narrativa e não considerar que esses crimes, se a pessoa está alcoolizada, se ela está com excesso de velocidade, se ela ceifa a vida de alguém, isto não é acidente, é crime. Tem que ser julgado e tem que ser punido como tal. Ô Newton, você, desculpa só... Pela lei ele tem que continuar preso, inclusive, né, esse motorista, não pode nem ter direito à fiança. Não, na verdade, depois que o nosso projeto de lei foi aprovado,
o delegado não pode mais arbitrar a fiança. Ele vai passar por uma audiência de custódia, onde um juiz pode sim arbitrar uma fiança para que ele responda em liberdade, e o que a gente espera, que esse juiz também dê alguma restrição de direito para ele. Quais são as restrições esperadas? Que ele não possa frequentar bares e restaurantes que vendam bebida alcoólica para consumo imediato, que ele não possa sair de casa à noite, que ele não possa sair de casa de final de semana, que ele judicialmente esteja proibido de dirigir, porque só a suspensão da carteira por 1 ano, se ele for pego de novo, simplesmente dobra a multa e dobra o período, é muito pouco. Então a gente espera que esse juiz já dê para eles muita restrição de direitos, primeiro para evitar que ele mate mais gente, né? E segundo, para começar a sedimentar na sociedade a noção de que beber e dirigir não é possível, não é legal, não é aceitável. Ô Newton, você citou os pilares, né, que seriam fundamentais para mudar essa realidade, entre eles a educação. O que está faltando para a gente definitivamente, de cima para baixo, incutir a educação para o trânsito no currículo e não fazer parte apenas de escolas especiais ou tratar como se fosse uma aula especial num semestre ou coisa do tipo, ou uma palestra? O que a gente precisa fazer de diferente? Na verdade, já existe até no Ministério da Educação uma obrigatoriedade nesse tipo de ensino, né? O movimento, com muita restrição de capacidade mesmo, dá palestras em escolas, a gente discute a questão, e é uma questão muito mais ampla, não é só álcool e direção, é cidadania e mobilidade, é como esse futuro motorista vai agir, e também o que ele ainda não é motorista, como ele vai atravessar uma rua, porque o pedestre, o ciclista, eles fazem parte do nosso trânsito, eles estão em movimento. Então, na verdade, assim, pergunto até quando o movimento vai lutar. Eu acho que a gente vai lutar até o dia que chegar morte zero no trânsito. Enquanto tiver uma vida ceifada, todos temos que lutar. Agora, de uma maneira até com toda a revolta de quem já perdeu alguém que gostava muito, por uma estupidez, por um crime cruel como os que matam no trânsito, eu falo assim, às vezes, talvez precise que essa dor chegue perto de algum juiz, né? Eu acho que um juiz que nem ocorreu no caso de Atibaia, que dá 2 salários mínimos por uma pessoa de alto poder aquisitivo, para responder em liberdade sem nenhuma restrição de direito, talvez ele nunca teve essa perda, talvez ele nunca perdeu um filho, um parente, alguém querido, para ele sentir essa dor, né? Eu não consigo desejar nem que o filho de um juiz morra, porque a gente quer morte zero, mas a gente precisa sensibilizar. A lei já melhorou, ainda precisa melhorar muito, mas a gente precisa da sensibilidade dos juízes para que eles vejam, foi uma vida que foi ceifada, ou em outros casos, que é 4 ou 5 vezes mais do que o número de mortes, foi mutilado. Muitas pessoas vítimas desses crimes de trânsito perdem a movimentação, param de trabalhar. É muito mais flagelados do que mortos nesse caso. Se estima, embora o Ministério da Saúde fale entre 45 e 50 mil mortes anos, o DPVAT paga 66 mil. Então, da posição vergonhosa do 4º maior país em número de mortes de habitantes por 100 mil habitantes, a gente passaria para o 1º lugar, né? Agora, para esses 70 mil, existe de 300 a 400 mil mutilados por ano, que vão sair da produção, vão começar a dar custos para o INSS, que vão começar a receber precocemente a aposentadoria, e não adianta falar de dinheiro, nós temos que falar de sonhos, de pessoas que iam lutar pelo país, que tenham obras lindas para realizar, com a família, com o país, eles são simplesmente proibidos. Então, embora dizem que no nosso país não existe a pena de prisão perpétua, né? O máximo é 30 anos, todos nós que perdemos filhos, pais, maridos, esposas, nós estamos condenados à prisão perpétua, da dor, da revolta e da indignação. Quando acabar o processo, o dia que a dona Gabriela Guerreiro
Pereira pagar seu último dia, espero que em regime fechado de prisão, ela vai ter quitado a dívida dela com a sociedade. Então, na verdade, é como se a gente fechasse esse capítulo trágico na vida de toda a família, né? O Vitor não vai voltar. Os outros 40 mil mortos anuais não vão voltar. Mas para a família, é como se a gente pudesse encerrar esse processo doloroso. A saudade, a revolta, a dor vão continuar. Mas pelo menos a gente vai saber que quem bebeu, correu e matou, pagou para a sociedade aquilo que a sociedade achou justo. Então, queria que você fizesse uma avaliação sobre as blitz da lei seca. Se você acha que houve uma diminuição, a efetividade dessas blitz pela cidade, a importância delas... Eu acho fundamental, está no pilar da fiscalização, né? A gente sempre fala como parâmetro que no Rio de Janeiro as blitz funcionam de uma maneira muito mais eficiente. Tem, é claro, uma vantagem geográfica, né? Que o Rio tem praticamente só norte e sul, porque o morro é um obstáculo natural, mas fora isso, a blitz no Rio segue o molde que a Organização Mundial de Saúde prega. Quer dizer, tem um balão escrito lei seca, para você não pensar que pode ser um assaltante disfarçado de polícia. Junto na blitz vão ter vítimas sequeladas de trânsito para conversar com esse motorista que bebeu e está dirigindo, contar a sua experiência de vida. Vai ter o delegado no local para poder fazer o ato circunstancial desse crime que ele cometeu. Vai ter guincho à vontade. Em São Paulo melhorou muito, mas o que acontece quem faz isso em São Paulo é a Polícia Militar, que é digamos assim, é o Estado, não é o município. E eles estão fazendo isso em diversas cidades. É muito menor do que a gente gostaria, o número muito menor do que a gente gostaria. Eu soube que em Curitiba, o município fez a primeira blitz a questão de 15 dias atrás. Então nós, em contato com o CT, estamos procurando qual que é o meio legal, como houve já uma briga no passado, para que a GCM, a Guarda Municipal de Trânsito, pudesse fazer autuações e multas, que o município também possa fiscalizar. E não é um problema da cidade de São Paulo. Toda cidade nesse nosso país, todo final de semana, vocês deram aqui agora 2 exemplos, mas são inúmeros exemplos. Jovens, velhos, pais de famílias, ricos, brancos, pretos, homens, mulheres, todos têm sua vida ceifada de uma maneira absolutamente estúpida e que poderia ter sido evitada. Bom, agora tem uma questão também em relação às blitz, que é o caso de um motorista poder se negar também a fazer o teste do bafômetro, né? Existe algum projeto, alguma iniciativa para tentar mudar isso? Porque ele hoje toma multa, tem o direito de dirigir suspenso, mas acaba não sendo averiguado se ele de fato estava alcoolizado ou não, né? E isso é em decorrência de um pacto que o Brasil assinou, como outros vários países assinaram, de ninguém ser obrigado a produzir provas contra si. E isso é em decorrência dos anos de tortura, que a pessoa era um preso político, ele era levado à tortura para confessar. No Brasil decolou essa de que fazer bafômetro ou exame de sangue, produzir provas contra si. Em 16 houve uma pequena correção e melhora nesse sentido, porque foi mudada a lei. Então, ao se negar a fazer o etilômetro, teste do bafômetro, né, como é conhecido, ou o exame de sangue, a pessoa tem a mesma punição. Qual seria? 1 ano de suspensão na carteira e uma multa que é de aproximadamente R$3.000. Isso já é uma melhora, né? O movimento propôs no Ministério das Cidades, no Denatran, né, que é vinculado ao Ministério das Cidades, que entendessem como os Estados Unidos fez, como a França fez, como a Espanha fez, que o direito de dirigir não é um direito, e sim é uma concessão do Estado. E aí você fala o seguinte: ao Estado conceder a Carteira Nacional de Habilitação, ela pode impor algumas condições, entre elas, igual em muitos estados americanos, igual na França, igual na Espanha, o motorista se obriga, caso solicitado por qualquer autoridade pública, qualquer tipo de exame para aferir a sua capacidade psicomotora, a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade para conduzir um veículo, ele está obrigado a fazer
o que for solicitado. E se não fizer, além da multa, suspensão dessa concessão do direito de dirigir, ele ainda está se desobrigando a cumprir uma medida judicial. Então era um outro tipo de crime. Está parado desde 2012 isso no Denatran e a gente espera que um dia mude. Ô Newton, como que você se sente quando pessoas famosas, formadores de opinião, se recusam a fazer o teste do bafômetro quando flagradas no trânsito de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente do Rio de Janeiro, onde mais pessoas famosas, digamos assim, andam pelas ruas? Na verdade, estão sinalizando e deixando claro para a sociedade que tinham bebido e que estão com vergonha do que beberam e preferem e devem ter bebido muito, porque a tolerância é zero para a questão da multa e da suspensão por 1 ano. Mas se a pessoa der mais do que 0,3 no etilômetro, ela vai responder por crime de embriaguez. Aí já é um processo criminal. Então elas estão deixando claro qual a postura que elas têm, qual é o respeito que elas têm. Qual o tamanho dessa oportunidade perdida de educar? Na verdade, eu acho assim, a gente tem que começar, a gente já começou na verdade, mas é um trabalho diário e nós vamos gastar talvez uma geração para mudar a postura do brasileiro, né? A grande discussão aqui é valor pelo direito à vida, valor por preservação da vida e por dar prioridade à vida. Só para a gente encerrar essa questão das blitz, eu estou aqui com uma estatística de que 97% dos pedidos de recurso de motoristas embriagados são negados aqui em São Paulo. 37 mil pessoas flagradas nos últimos 3 anos só. Você já chegou a trabalhar com isso, né, Newton, para revisar esses pedidos que os motoristas apresentam depois de caírem numa blitz. O que aparece de mais absurdo, tamanho absurdo para que esses motoristas tentem se livrar da punição? Na verdade, uma das queixas do movimento é que inúmeros recursos eram aceitos, dos mais absurdos, porque eles caíam numa jare comum. A gente não sabe sob quais circunstâncias que eram ganhos esses recursos. Então, na época, quem era o presidente do Detran era o Daniel Annemberg e a gente conseguiu formatar uma jare exclusivamente de alcoolemia. E durante 1 ano e meio eu fui presidente dessa jare, né? E a gente analisava os recursos. E os recursos são os mais absurdos possíveis. Então a pessoa fala assim, eu tomo homeopatia, então eu ponho 5 gotinhas do remédio debaixo da língua e ele tem álcool a 30%, quer dizer, 5 gotas a álcool a 30%, nós estamos falando de 2 gotas. Ele fez o bafômetro e deu mais do que 0,3, ele está respondendo até por crime, o que equivaleria a dizer que ele tomou mais do que 10 cervejas. Então, assim, é um desrespeito até à inteligência dos outros. O Detran fez uma série, né? Inclusive divulgou recentemente uma série de desculpas esfarrapadas. Uma espécie de campeonato, né? Para as pessoas no Facebook elegerem as piores desculpas. Esse tipo de situação em que o Detran tenta dar um outro tom, você entende como válidas também para ver o quão estapafúrdia a forma como a pessoa se comporta? Na verdade, eu acho que o brasileiro tem um perfil, e agora a gente está tentando fazer uma ação por 2 ou 3 anos de conscientização, e que a gente não pode usar o mesmo método que usou a Austrália ou a Nova Zelândia, que são aqueles vídeos muito violentos. Chocantes. São chocantes, e o brasileiro fala assim, não, isso não vai acontecer comigo. Eu mesmo, a minha família mesmo, a gente via no noticiário esses crimes de trânsito que a gente acreditava na época que eram acidentes, e fala assim, nossa, que coisa horrível, mas vinha o plim-plim, e entrava uma outra programação e a gente esquecia. Até que um dia tocou meu telefone às 4 horas da manhã e essa desgraça chegou na nossa família, né? Então, é muito horroroso. Eu nem sei se é muito adequado, mas a justificativa mais absurda que eu vi no Detran era um cidadão que falou assim, que ele estava no carro, que ele tinha bebido e bebido muito, mas que ele não poderia estar dirigindo porque ele sofria de hemorroidas. E mandou junto uma chapa do exame. Quer dizer, aí ele falou assim, mas que ele estava tão bêbado que ele não lembra nem quem estava dirigindo o carro dele. Uhum. Quer dizer, são absurdas, né, as negativas. E algumas coisas que colocam uma bravata assim, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. Ok, mas se você não bebeu, qual seria o problema? Então, ok, fica 1 ano pensando nisso, paga R$3.000 de multa, mas vamos lembrar o seguinte, a multa não é uma indulgência que a pessoa paga e passa a ter o direito a dirigir embriagado, é uma penalidade. Tem ouvinte falando sobre o assunto.
Bom dia, pessoal da Rádio Trânsito, bom dia aos ouvintes aí. É Messias que está falando. Essa lei da criminalidade, do crime do acidente de trânsito provocado por alguém visivelmente alcoolizado, que provoca aí de repente a perda de um ente familiar, de uma vida, ceifa a vida de uma pessoa. Isso só vai virar crime a partir do momento que os nossos legisladores tiverem aí um ente da família entrando em óbito em razão de alguém alcoolizado ao volante. Só a partir desse momento é que essa lei vai ter o rigor que ela tem que ter. Antes disso, é só esperança frustrada. Desculpe aí pelo desabafo. As pessoas são muito descrentes, né, em relação à lei aqui no país. É um negócio impressionante e dificulta que a lei seja respeitada. As pessoas não têm medo de matar ou de morrer no trânsito. Isso é um negócio muito louco, né? Elas têm medo de perder a carteira, têm medo de pagar uma multa. Isso que é o mais absurdo, né? Infelizmente é isso. Só corrigindo, Messias, a gente não está falando de acidentes, nós estamos falando de crimes de trânsito. Isso é muito importante a gente pontuar. Mas eu quero dizer o seguinte, claro que essa lei não vai resolver o problema, é simplesmente mais um degrau. Hoje, pelo menos, o delegado não pode arbitrar uma fiança e a gente espera que a maior parte dos juízes faça com que a pessoa, mesmo que responda em liberdade, se assim ele entender, que ela já saia com restrição de direitos. Isto vai sinalizar para a sociedade aquela coisa que é absurda, que a gente ouve, que é assim, vamos ver se a lei pega, né? Como se a lei dependesse de simpatia popular ou de ibope para ela pegar ou não. Lei é lei, ela tem que ser cumprida, o juiz tem que respeitá-la, o delegado tem que respeitá-la e mais do que tudo, todos os cidadãos têm que respeitar. Ninguém é diferente perante a lei. Então, quando a gente fala dos famosos que são pegos, eles estão tão errados quanto os anônimos que são pegos. Ninguém tem o direito de beber, dirigir, e não vou dizer nem de mutilar e matar, mas de pôr em risco de mutilar ou matar o próximo. Tem mais uma mensagem aqui. Bom dia, é o Lau de Pirituba. Então, estou ouvindo a reportagem de vocês. O problema é que no nosso país, o jovem acha que para se divertir tem que beber, o idoso para esquecer tem que beber, todo mundo tem que beber, que a alegria da vida é beber. E aí sai dirigir. É difícil, né? Então, vamos lá. Falta de conscientização. Mas muita gente caracteriza a felicidade com a bebida. Essa é a questão. Mas como a gente não vai poder mudar costumes de uma maneira tão fácil, a gente tem que pontuar o seguinte, nenhum movimento, nenhum cidadão deve ir contra o álcool. O que a gente deve ir contra é a combinação álcool e direção. Até porque não tem lei seca, né, Norma? Exatamente. Vitor, desculpa, Newton, ninguém está proibido de beber em nenhum lugar. Mas dirigir na sequência. Na verdade, a gente sempre tenta ampliar essa conversa para o uso de drogas lícitas e as ilícitas. Não só álcool é lícita, ok, é lícita, mas comprimido para dormir, antialérgico também é, xarope também é. E você vê na bula, ao ter a ingestão da medicação, não dirija, porque vai diminuir o reflexo. E a pessoa dirige e pode pôr a vida dela e de outros em risco. Então, a questão não pode ser só álcool, é droga lícita, é droga ilícita. Por isso que a gente diz que naquele pilar, que é da conscientização e da educação, o que a gente tem que mudar é valor, é dizer, proteja a vida, esse é o bem mais precioso que deve ser tutelado. Faixa Alternativa. Faixa Alternativa de hoje recebendo Newton Gurman, tio do Vitor Gurman. Hoje o atropelamento completa 7 anos. A gente está falando sobre isso e sobre outros casos, né, de motoristas embriagados que se envolveram em mortes, em crimes de trânsito. E a gente estava até falando fora do ar aqui sobre um dos casos mais emblemáticos, né? Inclusive que o movimento Não Foi Acidente é muito próximo, que é o caso da família do Rafael Baltresca, né, Newton? A família, para quem não se lembra, com uma diferença de poucos meses
meses do caso do Vitor para o caso do Rafael, a mãe e a irmã dele foram atropeladas na calçada da Marginal do Pinheiros, pertinho ali do Shopping Vila Lobos, por um motorista que também estava bêbado. Até hoje também não há uma data para que esse julgamento aconteça. Esse motorista recebeu medidas restritivas, então não podia dirigir, não podia frequentar bares à noite, e mesmo assim fazia tudo isso. Foi uma determinada prisão dele. A gente não tem essa atualização se ele está na cadeia agora ou não. O que a gente faz com essas pessoas, inclusive para continuar no pé desses motoristas, né, Newton, que recebem essas medidas restritivas, mas mesmo assim continuam com a vida normal, mesmo sem poder fazer algumas coisas. Diferente do caso da Gabriela, o Marcos Alexandre, que tirou a vida da mãe e da irmã do Rafael, os desembargadores mantiveram a denúncia de duplo homicídio com dolo eventual. Só que o que acontece, antes de ter julgado esse recurso dele, ele foi flagrado bebendo de noite no bar, que ele estava proibido, ele tinha que às 21 horas estar na casa dele. Depois disso ele entrou no bar, bebeu, dirigiu, enfim. Então quando foram julgar os recursos deles, os desembargadores também decretaram a prisão dele por descumprimento de ordem judicial. Só lembrando, diferente do caso do Vitor, o caso da família do Rafael, o Marcos Alexandre foi preso há alguns dias, ele foi liberado inocentado de depositar fiança, mas sim com penas de restrição de direito, que era não frequentar bares que vendessem bebida alcoólica, estar em casa a partir das 21 horas, permanecer em casa no final de semana, e mesmo assim ele foi denunciado e pronunciado por homicídio com dolo eventual, ele recorreu e, no entender dos desembargadores desse caso, eles mantiveram. Então nós estamos aguardando agora que seja marcado o júri, que haja um julgamento justo. Newton, no fim do julgamento do júri popular do Carli Filho, Luiz Fernando Ribas Carli Filho, a Cristiane, entrevistada, não sei se pelo calor da emoção daquele momento, por um momento pelo qual ela lutou tanto, ela disse que não iria recorrer, achando que o que precisava era ter acontecido aquilo deveria ter acontecido. Condenação, né? A condenação, ele deveria ser condenado, que a pena era o menos importante. E você há pouco falou que quando a Gabriela cumprir o último dia de prisão, por um caso que não tem nem júri marcado ainda, são pensamentos diferentes em cima de um mesmo fim. Como é que você avaliou, se é uma coisa do calor da emoção, ou se apenas e tão somente o cumprimento da pena é que pode trazer algum tipo de justiça para a sociedade? Na verdade, partilho da mesma opinião que a Cristiane, é que no julgamento dele ela poderia recorrer e falar assim, não prestou socorro, voltar a discutir a questão do álcool, porque foi tirado do processo, né? Porque o exame dele foi feito quando o motorista, o Carli Filho, estava desacordado, em coma, então ele não deu autorização. Quer dizer, ela poderia fazer recursos para aumentar a lei. E eu sempre digo o seguinte, quem julga é juiz. Se o juiz entender que é 7 anos, que é 6, que é 5, que é 12, no último dia que a pessoa cumprir, ok. E foi o que a Cristiane, a mensagem que quando ela falou que ela não queria recorrer, é que aquilo que estava decidido, o júri popular, né? Porque como foi júri popular, aquilo que o júri popular condenou ele e o que o juiz entendeu daquela condenação, qual seria o período de prisão, que estava ok. Sabendo que o Carli Filho iria ainda recorrer, como fez, declarou isso imediatamente após o julgamento. Então, até que ele vá preso, ainda vai se passar muito tempo. Então, é muito importante a gente dizer o seguinte, quem julga é juiz, não são os familiares. E eu digo também, quem perdoa é Deus. A nós não é dado nem o direito de perdoar e nem o direito de julgar. A única coisa que nos é dada é o direito de enterrar os nossos queridos e esperar anos e anos e anos para que a justiça ocorra. Tem mais uma mensagem de um ouvinte aqui com uma pergunta pra gente. Bom dia, Rádio Trânsito. Gostaria de saber a opinião de vocês quanto às pessoas que interagem em rede social, principalmente com o Twitter, em alguns perfis específicos, que tratam disso da Operação Lei Seca. Eles dizem onde estão correndo as blitz para os motoristas não pegarem essas vias. E saber se o governo tem autoridade para fazer alguma coisa quanto a isso e coibir essa ação. Abraço, bom dia.
A gente é absolutamente contra. Absolutamente contra. Isso foi muito intenso no começo, né? Exatamente. Criaram perfis para poder avisar as pessoas de onde está acontecendo a Blitz. E perfil que ainda existe. Não, e não é só por aí. A gente pode até mais amplamente, o que a gente lamenta, por exemplo, aplicativos que indicam posicionamento de radar. É um outro segmento desse aviso para infratores que a gente se posiciona sempre frontalmente contra. Eu já tive notícias, inclusive, de que pessoas que falavam onde estava a Blitz e tudo foram processadas, né? E no entender do movimento, isso é fazer apologia ao crime, né? Uhum. Você pega um criminoso e fala que lá tem o guarda, ele vai desviar do guarda, né? Pode ser que ele desvie do guarda e vá matar o seu filho, a sua mãe, o seu pai ou o seu esposo. Então, mas o grande problema que eu acho, Newton, é que nós ainda vivemos numa sociedade, e eu tenho certeza que a minha geração não vai desfrutar de algo diferente disso. É uma sociedade que prefere multiplicar, por exemplo, vídeos de situações em que aparentemente o Estado está tutelando situações que só prejudicam o cidadão, como, por exemplo, vejam este radar, vejam esta pegadinha, vejam isso daqui, ao invés de ver o outro lado, que se a pessoa estiver cumprindo a lei, qualquer radar vai ser apenas um artefato no caminho dessa pessoa. A mesma coisa serve para o álcool. Não tenho nenhuma esperança. Confesso que não tenho esperança nem dos meus filhos assistirem a algo diferente. Como você disse, uma geração vai embora e provavelmente nós vamos perder uma até mais gerações em cima disso. Essa mudança de comportamento, eu sou cético e acho que a educação vai demorar muito tempo para fazer qualquer tipo de efeito. Diferente de você, eu acredito que a gente possa sim fazer a diferença. O poder de fazer a diferença está em cada um de nós. E assim, pode levar alguns anos, mas já houve uma mudança de costume que eu vejo nesses últimos 7 anos, desde que eu estou à frente, junto com o movimento, lutando por isso. Muitas pessoas hoje que vão beber se utilizam do motorista da vez, de Uber, de táxi, alguns por consciência, outros por medo de perder a carta ou tomar uma multa de R$3.000, mas já houve uma modificação. Agora, o pessoal que fala isso, inclusive tem essa máxima da indústria da multa, eu não tenho um número preciso, mas eu sei que mais de 70% dos motoristas na cidade de São Paulo, eles não têm multa nenhuma. São só em torno de 30%, e desses 30%, mais de 50% das multas recaem sobre 5% de motorista, que são os maus motoristas, são os motoristas que vão matar teu filho, vão matar tua mãe, vão matar teu pai. Então assim, a gente tem que combater essa propaganda, que é a própria fake news correndo nas redes sociais, em todo mundo. Da indústria da multa. Nós colocamos, que alguém produziu uma brincadeira na nossa rede social, nós temos 1,5 milhão de seguidores, que fala assim, como burlar os radares. E a pessoa falava assim, olha, se é 70 o limite, anda 69 que você não vai ser multado. Se é 60, anda 59 que você não... Se o sinal fechar, para que você não vai ser multado. Isso é uma grande verdade. E essas leis são feitas por engenheiros especializados. Eles que, pela qualidade do piso, da curva, enfim, da sinalização, eles que falam se aquela via pode ter um limite de 30, 40, 50, 70 ou 90 km por hora. No crime do Vitor, a rua tem placa, o perímetro dela inteiro, 30 km por hora. Depois de 2 anos, o Instituto de Criminalista atestou que a dona Gabriela Guerreiro Pereira estava no mínimo a 63 e no máximo a 93 km por hora, numa rua onde ela conhecia, porque o namorado morava ali na esquina praticamente, né? Quer dizer, ela estava no mínimo a mais do que o dobro. Quer dizer, leis existem para quê? Para que a convivência social seja harmônica e que se respeite o direito de todos, o que infelizmente no nosso país ainda não acontece. Bom, obrigada, Newton, por conversar com a gente, por vir mais uma vez aqui no estúdio conversar com os nossos ouvintes. A gente vai continuar acompanhando o caso do Vitor e, embora a gente tenha uma previsão de muitos anos para que o caso seja concluído, torcer para que isso aconteça o quanto antes, né? Eu que quero agradecer aqui a oportunidade e dizer assim, no dia que completa 7 anos do crime, que tirou o nosso sobrinho, tirou o filho, tirou o Vitor do convívio da gente, é muito dolorido falar sobre isso. Mas é que é importante que a gente fale para que as pessoas, quem esteja ouvindo, não precisa ficar com pena nada, mas só
pensa em não beber e dirigir e não matar, porque a pessoa que morrer não teve escolha, você tem escolha, até o primeiro gole. E também ampliar que essa luta não é só em razão do Vitor, são desses milhares de pessoas que são assassinadas aqui no trânsito. E eu queria dizer o seguinte, hoje, 7 anos depois de um crime que eu considero hediondo, que matou o Vitor, eu quero dizer, viva Vitão, vamos fazer a diferença, vamos mudar a nossa sociedade, vamos incutir valores dignos nos cidadãos aqui no Brasil. Obrigado.